A sua vida começa a adoecer a partir do instante que você se torna um fator de obstrução, um fator de impedimento ao fluxo existencial, ao fluxo da própria vida. A sua vida está saudável quando o fluxo está livre e dessa forma se apresentam inúmeras possibilidades, inúmeras oportunidades que vão compondo o caminho da sua maturidade e sucesso. A questão é que muitas vezes, sem nos darmos conta, nós nos colocamos como um empecilho a este grande fluxo. Sofrer é resistir. Se não há resistência, não há mais sofrimento. Quando você se permite fluir neste grande movimento chamado vida, a tua expansão, o teu crescimento, a tua felicidade, a tua paz, todos são inevitáveis. Então vamos lá, pessoal. O pessoal está chegando ainda, mas vamos já dar início à nossa live de hoje. Então, bem-vindos. Espero que todos estejam muito bem. Estamos aí já na contagem regressiva do Natal, não é? E o Natal ele traz um simbolismo muito importante, muito especial, que é a possibilidade do renascimento espiritual, né? O nascimento de Cristo representa a possibilidade também de renascermos em Cristo. E renascermos em Cristo representa a possibilidade de avançarmos em termos de consciência para um nível de consciência mais profundo, que é representado como a consciência crística. Então, é um período, não é, de muita leveza, um clima de amorosidade que realmente contagia o planeta, não é? E hoje será a nossa última live do ano. Iremos fazer a nossa última live do ano e vamos realizar e vamos discutir sobre um tema que é e sempre foi de grande interesse de todos, que é curar a sua vida. Ou seja, como é possível curar as nossas vidas, né? Então existe um segredo oculto que, ao ser revelado, poderá então lhe ajudar a curar a sua vida. A cura da sua vida depende do aspecto de maior influência da sua própria realidade, que é você mesmo. Você é o que cura a sua vida e também o fator que a adoece. Então está em você a chave para toda e qualquer mudança, para toda e qualquer transformação. O que está acontecendo em você internamente reflete diretamente no comportamento da sua realidade, no comportamento da sua própria vida. A sua vida começa a adoecer e nós vamos entender o que é o adoecimento da própria vida e o que é a cura da própria vida. Então eu achei esse tema muito pertinente, uma vez que nós estamos encerrando o ano e dando passos na direção de um novo ano. E que seja um ano realmente novo, um ano em que você desfruta de uma vida saudável, de uma vida curada. E o ano só será realmente novo se você renascer. Se você renascer para o seu momento. Então, um ano novo depende de um novo você. É claro que, na verdade, nós estamos lidando com questões meramente conceituais, porque, em última instância, nenhum ano termina e nenhum ano começa, porque é sempre agora. É sempre agora. Então, é apenas uma questão de adequação. Mas o que importa para nós é a possibilidade de renascermos agora, que é exatamente o espaço onde a vida acontece. E para que você renasça, você precisa renovar a sua visão, a sua percepção e aquilo que embasa a sua percepção. E nós vamos ver aqui hoje que percepção é tudo.
Tudo está girando em torno da sua percepção ou da sua qualidade perceptiva. Portanto, a todo instante é a oportunidade de renascermos. Tudo, absolutamente tudo, pode mudar a qualquer momento. Muito bem. A sua vida começa a adoecer a partir do instante que você se torna um fator de obstrução, um fator de impedimento ao fluxo existencial, ao fluxo da própria vida. A sua vida está saudável quando o fluxo está livre. E dessa forma se apresentam inúmeras possibilidades, inúmeras oportunidades que vão compondo o caminho da sua maturidade e sucesso. Eu venho falando muito de sucesso nas últimas lives, culminou com o nosso workshop no dia 17, último sábado, que foi incrível. Então eu venho falando muito disso, e muito desse sucesso, muito do seu desenvolvimento, do seu caminho de maturidade, depende de um fluxo livre da vida. A questão é que muitas vezes, sem nos darmos conta, nós nos colocamos como um empecilho a este grande fluxo. A este grande fluxo. Mas é interessante, se nós pudéssemos, por um só instante, deixarmos de lado um saco, este capuz de personalidade que nós vestimos, tentando achar que viver é aquilo que nós explicamos. Nós temos uma personalidade, nós temos um nome, você tem uma profissão, você tem um conjunto de experiências, você tem modos de pensar que você aprendeu, você foi à escola, aprendeu matemática, português, você mexe com finanças, você mexe com a estrutura que nós criamos para lidar no universo da nossa sociedade, da nossa cultura. Nós criamos maneiras de ver e impedimos outras maneiras, e nós vestimos uma identidade totalmente passageira, totalmente irregular, totalmente móvel. E eu gosto muito de pensar um pouquinho como os chineses, como os taoístas pensam. Quando eles falam da vida, eles não falam de coisas como peças. Na verdade, eles falam que não existe o yin e o yang, mas que existe a inter-relação entre força. Na verdade, vida é um grande movimento, é um processo, e não coisas separadas se interrelacionando. Mais que isso, ela é um processo. Ela é um processo. E que nós nunca vamos ver yin e yang, porque não existe. Isto é apenas uma abstração, uma maneira de falar sobre este processo, um óculos para ver. Mas não é a própria coisa. A coisa é o movimento. E eles chamaram esse movimento de Tao. Existe até um dizer que eu gosto muito: quem segue a ordem natural flui na corrente do Tao. Ou seja, quem está seguindo a ordem natural da existência, inevitavelmente flui na corrente da vida, flui na corrente deste grande movimento. E estar em harmonia com este grande movimento é a chave fundamental para realmente vivermos de uma maneira saudável, vivermos de uma maneira expansiva, vivermos de uma forma maior. E é por aí que nós vamos trilhar, é por aí que nós vamos transitar dentro dessa concepção oriental que eu estou, não é, importando do taoísmo para embasar essa nossa discussão, essa nossa reflexão. Eu há muitos anos venho me despindo profundamente de crenças, de limites, de padrões mentais limitadores. Venho abandonando o apego até então com a minha identidade
que, como eu acabei de dizer, é uma identidade completamente passageira, completamente irregular, móvel, transitória. E eu venho então me permitindo me despir dessas camadas conceituais e me permitindo me render mais ao fluxo das coisas. E o resultado disso é extraordinário. O resultado disso é extraordinário porque você vai se permitindo fluir neste grande movimento que é a vida. E quando você se permite fluir neste grande movimento chamado vida, a tua expansão, o teu crescimento, a tua felicidade, a tua paz, todos são inevitáveis. Eu costumo dizer que não há como dissociar felicidade de paz. Não há como dissociar felicidade de liberdade. Eu costumo dizer que felicidade é paz em movimento e paz é felicidade em repouso. Ou seja, são dois lados de uma mesma moeda que nós podemos chamar de essência. E há um segredo oculto que devolve a saúde à sua vida, que nós vamos discutir. E este segredo nos tira da condição de opositores da própria vida e nos oferece a oportunidade de nos reintegrarmos à vida. Uma criança, eu gosto muito de usar a criança como exemplo, porque a criança ela é de fato um exemplo de certos atributos e de certas condições naturais. A criança, até os seus 5, 6 anos de idade, por não ter uma estrutura mental ainda bem elaborada, não ter ainda, um eu constituído, ela está completamente no fluxo da vida sem se opor um instante sequer. Ela está tão livre, ela é tão feliz que a felicidade dela flui independente de qualquer coisa, porque não há a felicidade não requer uma causa. No entanto, a infelicidade sim sempre tem uma causa. A felicidade não. A felicidade não tem causa. Bastando para isso que você entre neste fluxo chamado vida. A criança, portanto, ela é muito interessante observar, porque para quem tem filho pequeno ou convive com pessoas que têm filho pequeno, nota que a criança até os seus 3, 4 anos ainda se refere a si própria na terceira pessoa. Marquinho quer brincar de carrinho. Ela já tem uma noção de um nome e de uma identidade, no entanto, ela ainda não está completamente identificada com aquela identidade. Mas chegará um momento em que ela irá se perder nesta identidade que possui um rótulo que é um nome. E quando então ela falar eu quero brincar, ali começa o grande sono da matéria, a grande ilusão. A ilusão de que é preciso buscar coisas para ser feliz. Ou de que é preciso atingir resultados, atingir objetivos para ser feliz. Nada contra ter objetivos, ter sonhos, conquistar. Tudo isso faz parte da nossa trajetória. O grande problema é quando você está buscando reforçar o senso de quem você pensa que é nos teus atingimentos. Não é? Pensar sobre o passado, pensar sobre o futuro, não há nenhum problema. O problema é quando você começa a sofrer do passado e sofrer do futuro. Aí tem um grande problema. Veja bem, Leon Maxwell foi um grande professor na Business School da Universidade de Louisiana. Ele apresenta a sua interpretação da ideia central da teoria da origem das espécies proposta por Charles Darwin, e ele comenta que não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta
às mudanças. A adaptação nesse nosso contexto é uma palavra-chave para curar a sua vida. E ela é parte desta atitude que está diante dos teus olhos, mas você não percebe. Tamanha é a simplicidade desse segredo oculto que daqui a pouco nós iremos então falar a respeito, que está intimamente relacionado com a possibilidade de adaptação. Então não é o mais forte, não é nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. E nós podemos levar isso para as nossas vidas, para a nossa vida prática, porque, vocês sabem, eu lido com muita gente em treinamentos, em setting de consultório, e quando eu estou com alguém interagindo com uma pessoa em consultório e ela está ali falando das suas questões, dos seus problemas, o que me sobressai aos olhos da minha percepção é o quanto aquela pessoa, sem se dar conta, está se mantendo numa condição de inadaptação diante da própria realidade, que, portanto, entra em sofrimento. O sofrimento, seja ele em que instância for, você pode estar agora sofrendo por algum evento, algum episódio, mas independente das circunstâncias, dos eventos que te levaram a sofrer, o sofrimento, lembrando que sofrimento é um fenômeno psicológico, dor é um fenômeno fisiológico. Não existe dor emocional, existe sofrimento emocional. Então o seu sofrimento, ele é o resultado, sempre, sem exceção, de uma condição de inaptidão em lidar com a realidade como ela é, ou em lidar com a realidade como ela foi. E se você se mantiver nesta condição de inadaptação em relação ao seu passado, de inadaptação em relação ao seu presente, o resultado desse desalinhamento é sofrimento. E é a interrupção do fluxo deste grande movimento chamado vida. Então, nesses momentos, você então se coloca como um grande empecilho diante da vida. E a inteligência da vida, sendo profundamente amorosa, virá ao seu encontro cedo ou tarde para te libertar. Ela irá te levar a uma condição que extenue o teu mental para que você ceda e se reintegre ao fluxo da vida. E é aí que acontece todas as curas emocionais, todo o processo de recuperação emocional, todo o processo de transformação depende da restauração deste fluxo na sua vida para que novas possibilidades se apresentem, para que novas oportunidades se apresentem. Porque se você se coloca como um opositor, como uma barreira para si próprio e para a sua própria vida, você como barreira impede o fluxo, e sem o fluxo nada de novo chega, nada de novo se apresenta, nenhuma oportunidade irá se apresentar. E isso é muito comum. Eu me deparo com muitas pessoas que, ao chegarem no meu consultório, se queixam de uma vida que está completamente estagnada. E é um fenômeno tão interessante porque ele nos revela que, de fato, a vida ela está sempre respondendo ao nosso posicionamento. Da mesma forma que tem alguém ali que está com a vida estagnada, tem outro coexistindo em um mesmo planeta, coexistindo e fazendo parte deste grande movimento chamado vida, que ele está decolando e está crescendo, está expandindo. O que isso representa? Por que um está estagnado e o outro está com a vida em plena expansão?
se o movimento é o mesmo, se estamos fazendo parte de um mesmo movimento, se estamos fazendo parte do tal. O que isso demonstra? Que esse movimento ele é profundamente sensível à nossa influência, e a nossa influência ela é emanada do nosso estado de ser. Do nosso estado de ser. E um dos grandes problemas que eu percebo que impedem as pessoas de curarem as suas vidas é a inadaptação em relação ao passado. Então, quando você está numa inadaptação em relação ao passado, pelo simples fato de você não estar disposto a aceitar o como foi, você se prende num mecanismo em que você se manterá sendo definido por tais memórias. Por tais memórias. E aí então você fica preso neste mecanismo no qual você é a principal engrenagem que obstrui o fluxo da sua própria vida. Todo hábito emocional que lhe rouba ou compromete o seu poder de adaptação em relação à sua vida vai lhe desequilibrar e, consequentemente, esse desequilíbrio irá afetar algum nível ou algum pilar da sua vida. Então nós temos hábitos emocionais que deterioram a saúde psíquica e que deterioram a saúde emocional. E esses hábitos, eles são hábitos mentais. Tudo que diz respeito a hábito envolve aprendizado, envolve mente. Sofrimento é um hábito. Portanto, nós aprendemos a sofrer. Nós aprendemos a criar inadaptação. O único ser vivo no planeta que gera inadaptação é o ser humano. Todos os outros seres vivos vivem em plena adaptação com o planeta, com a própria vida e, portanto, estão em harmonia e conseguem manter esta harmonia. Então, os hábitos, quando eu falo de hábito, eu estou falando de mente. Tudo aquilo que é parte da tua essência, portanto, tudo aquilo que é genuíno, essencialmente genuíno, não se aprende. Porque a sua essência espiritual não requer hábitos, porque ela é formada a partir da eternidade, ou seja, a sua essência funciona fora do tempo e é profundamente espiritual. Então, os atributos, as qualidades divinas que te constituem não são passíveis de ser sequer exercitados, porque te constitui. Portanto, não se aprende. Não se aprende a ter paz, não se aprende a amar, não se aprende a ser criativo. O que você precisa fazer é criar as condições para que essas faculdades eclodam. E a experiência me diz, com toda clareza, que quanto mais eu estou no fluxo da vida, o que implica em dizer que eu estou no fluxo da minha própria natureza, mais eu me aprimoro, mais sofisticado eu me torno em termos de comportamento. Portanto, mais natural eu me torno. Eu vou deixando de ser um ser programado, um ser artificial, e entro numa expressão mais natural. Eu gosto muito da definição de simplicidade de Leonardo da Vinci, que ele fala que o nível mais avançado de sofisticação é a simplicidade. E isso vale para o desenvolvimento espiritual. Não é? Quanto mais você se aprimora, mais simples você se torna, portanto, mais sofisticado você se revela. Isso é muito interessante. Então esses hábitos emocionais que lhe roubam
e compromete o seu poder de adaptação, eles irão também desequilibrar algum pilar na sua vida, que poderá ser o pilar financeiro, o pilar afetivo, o pilar profissional, o pilar saúde. E muitas vezes nós não pensamos nisso. Quando algum pilar da nossa vida está adoecido, nós poucas vezes paramos para refletir que aquele adoecimento em alguma esfera da minha vida é um reflexo de um nível de inadaptação que eu estou retroalimentando em mim. E nós vamos entender o que é inadaptação nesse contexto. Então, por exemplo, esses hábitos que deterioram a saúde psíquica e emocional, basicamente envolvem a resistência, sobretudo a resistência diante do teu passado. E resistência é hábito. É aprendizado. Você aprendeu a negar aquilo que não correspondeu à sua expectativa. Você aprendeu a se revoltar, você aprendeu a se indignar diante de tudo aquilo que não corresponde à sua expectativa. E quando você, portanto, se coloca num modo de resistência, você já está criando uma inadaptação e corrompendo o fluxo da sua vida. Osho, pensador indiano, ele coloca uma coisa muito interessante. A única forma de você assimilar plenamente uma experiência para que ela se torne conhecimento e referência que irá incrementar o seu repertório, porque quando eu vivo uma experiência e eu consigo assimilar totalmente aquela experiência agora se tornou uma referência de conhecimento no meu repertório de referências. E essa referência vai ser muito útil para as próximas experiências que eu irei lidar. No entanto, se eu vivo uma experiência e eu não consigo assimilar em 100% aquela experiência não se torna uma referência no meu repertório de referências, e sim, ela se mantém como uma existência paralela dentro de mim. Eu ainda estou reagindo àquele episódio no meu passado, e pelo fato de eu estar ainda aprisionado naquele passado, ele será uma espécie de lente perceptiva que irá deformar a percepção do meu agora. E em que momento você se priva da assimilação plena de uma experiência? Quando você, não aceitando o como foi, se indigna. Quando a experiência não corresponde às suas expectativas, você então entra num processo de rejeição daquela experiência, entra em oposição, entra no modo de resistência e você então já está sofrendo. Porque sofrer é resistir. Se não há resistência, não há mais sofrimento. Então você se opõe ao fluxo. Aquela experiência deveria ser metabolizada integralmente. Se você tivesse tido a maturidade de reverenciar, ok, foi como foi, nem tudo vai ser como eu quero, nem tudo será como eu idealizo, e eu estou disposto a reverenciar e a deixar essa experiência ser metabolizada para que eu continue no fluxo da vida. E é assim que você então começa a adoecer a sua vida. Então, esse é um hábito realmente muito complicado,
infelizmente, pelo menos 98% das pessoas no planeta estão no modo de sofrimento porque este hábito ele é coletivo e profundamente arraigado. E é muito curioso como no nosso sistema educacional não há ainda, infelizmente, uma base de desenvolvimento espiritual para fornecer orientação desde cedo para aqueles seres pequeninos, as crianças, para elas começarem a entender: nem tudo vai ser como você quer ou espera. E tá tudo bem, porque isso faz parte da vida. A imprevisibilidade é o que nos impulsiona a um movimento de autossuperação e de crescimento. Mas nós vivemos numa cultura que tem a mania de eternalizar as coisas. Como eu vou eternalizar as coisas se a natureza desse mundo de formas é a transitoriedade? Como que eu posso me apegar a um conceito de ter segurança, de estabilidade absoluta e eternalização das coisas, se a natureza do nosso mundo material é a transitoriedade? E daqui a pouco você vai descobrir isso, quando você acordar do lado de lá e perceber que a sua dinâmica mudou subitamente. Subitamente. E o outro hábito, que é um hábito também que ele é uma derivação deste hábito da resistência, é o hábito da queixa e da reclamação. Não é? O indivíduo que está sempre na queixa, ele está na queixa porque ainda ele foi incapaz de lidar com o como foi. O que eu descobri é que quando resolvemos, e agora vem a revelação desse segredo tão importante, tão simples e que faz completa diferença. Porque foi assim que eu consegui resolver questões muito delicadas da minha vida. Ano que vem, quando a gente começar com as lives, prometo fazer uma live contando um pouco da minha trajetória, das minhas experiências. Mas o que eu descobri é que quando resolvemos cooperar com o nosso momento, e este é o segredo, quando você conscientemente se dispõe a cooperar com o seu momento como ele é, com a sua vida como ela está sendo, nós damos um passo muito importante rumo à cura do nosso emocional. Nós damos um passo muito importante e criamos a condição para que a nossa fisiologia melhore a sua resposta, para que os mecanismos de autorregulação entrem em cena e restaurem a nossa saúde. É como se o ato de cooperar com a vida, além de nos ajudar a regular a nossa fisiologia, a regular o nosso emocional, também nos ajudasse a regular esse grande sistema que é a sua vida, restaurando assim a saúde da sua vida, uma vez que nós estamos profundamente interconectados. Então o grande segredo para curar a si próprio e consequentemente curar a sua vida é adaptação e cooperação. Na verdade, é um segredo só porque para você estar bem adaptado, você precisa cooperar. Se você não coopera com o seu momento, você não consegue se adaptar. E se você não se adapta, você não consegue restaurar a saúde da sua vida. Os fluxos não são restaurados. Veja, tomemos como exemplo o nosso universo biológico. O nosso corpo, ele funciona a partir de uma cooperação fantástica. Uma célula traidora que se rebela pode se tornar maligna. Uma célula traidora
Uma célula que trai a sua relação com o próprio corpo, com o sistema maior que é o corpo, ela pode se tornar maligna. Na defesa incansável dos próprios interesses, ela começa a se dividir infinitamente, desregradamente, matando outras células e tecidos em seu caminho. A célula maligna se transforma num tumor canceroso. A quebra da lealdade, e aqui o termo é esse, a quebra da lealdade de uma célula com o corpo inteiro é, em última análise, inútil. O câncer, ele é destruído no instante em que o câncer morre. Todas as células do nosso corpo, as células do fígado, as células do pulmão, as células do coração, do cérebro, funcionam em cooperação para manter o equilíbrio do todo orgânico. Então, uma célula saudável, ela sabe que ela não pode entrar num processo de divisão celular indiscriminado. Porque se ela entrar, ela atrai o sistema. Se ela começa a se dividir de forma discriminada, ela se torna um rebelde. Ela se torna uma unidade que se revolta. E essa revolta produz uma perturbação no sistema maior que irá reagir ou neutralizando aquela célula, cristalizando aquela célula, ou em última instância expelindo aquela célula. Então, se fizermos uma transposição dessa realidade biológica e admitirmos que cada um de nós é uma célula no corpo do universo, se resolvermos cooperar mais com a vida, aceitando o nosso momento, esse é o ponto, buscando ser mais empáticos com a vida e uns com os outros, respeitando o espaço do outro, respeitando a diferença do outro, como uma célula, aquela célula é diferente, a característica dela é diferente da sua. Então você respeita, você dá espaço para que você possa ser o que você é, e você dá espaço para que todos possam ser o que são. Você dá espaço para que os outros façam as suas escolhas, por mais que as suas escolhas frustrem as suas expectativas. E você, numa condição de maturidade, respeita, porque ninguém está aqui para ser e para suprir o que você espera. Todos têm liberdade de escolha, por mais que a escolha do outro desagrade a sua expectativa naquele momento. Você não tem o controle. Você não tem o controle. E é tão fácil cooperar com a vida, cooperar com o seu momento, cooperar com o próximo. Aqui, cooperação em relação ao próximo é respeitar inicialmente a liberdade de escolha, respeitar a diferença do outro. É uma decisão. É uma decisão. Então, no momento que você coopera com o outro, coopera com a vida, e vamos nos acolhendo e nos apoiando numa base mais positiva de posicionamento, nós estaremos melhorando a nossa saúde emocional, nós estaremos, sobretudo, impactando construtivamente a saúde da nossa própria vida. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É isso que nós temos que refletir, porque essa mudança, ela envolve apenas uma decisão. Uma decisão, é óbvio,
que há hábitos em você que precisam ser superados, e esses hábitos que ainda lhe colocam num comportamento compulsivo de oposição. Por que eu falo que é compulsivo? Porque hoje você se revolta, porque hoje você se indigna, porque hoje você se põe no direito de julgar e de ser o justiceiro, porque se tornaram comportamentos compulsivos. São comportamentos que estão muito sedimentados, são hábitos muito bem sedimentados, que não conseguem ser neutralizados a partir de uma decisão consciente. Quando você menos espera, já está você lá se indignando e se colocando como o grande juiz da vida dos outros e da sua própria vida. Que arrogância, que petulância nossa. Achar que temos o direito de julgar o outro. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Não é? E eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir que tem um contexto para falar, né? Todo esse movimento de restauração do fluxo da vida, da cooperação que resgata o teu poder de adaptação, que é o grande segredo para você curar a sua vida. Tudo isso também vai envolver um grande crescimento para você sair do triângulo dramático, dos papéis que lhe colocam em oposição com a vida. Que triângulo dramático é esse? Vítima, herói e vilão. Não é? Os momentos que você está como vítima, os momentos que você está como herói, os momentos que você se coloca como o grande vilão. Não é? E você pode recuar nesses papéis. Você pode recuar. E ao invés de assumir papéis que despendem muita energia, o papel da vítima despende uma energia enorme, o papel do herói despende uma energia enorme, o papel do vilão então nem se fala, você sai combatendo meio mundo de gente, só você está certo, todos estão errados, porque agora você é o juiz da existência do universo. Essa é a nossa arrogância. Por que não ficar mais quieto? Por que não ficar mais no observador? É assim que vamos entrando no fluxo da vida de novo. E nos estabelecemos no triângulo virtuoso, em que você usa de toda a criatividade da tua criança, de toda a potência do adolescente em você, e de toda a sabedoria do antigo, do ancião em você. O que eu noto é isso. É recuarmos para respeitar as ordens da vida, para respeitar os fluxos da vida. E é assim que você vai se tornando novamente um ser humano saudável. Um ser humano saudável não é um ser humano que tem um corpo funcionando bem. Um ser humano saudável é alguém que não tem mais ansiedade, não tem mais medo. Alguém que se sente cheio de vida. Alguém que já descobriu que não precisa de uma causa específica para exercer a felicidade, que já é parte de quem você é essencialmente. Este é o ser humano saudável. É aquele que vê mais valor na escuta atenta do que na emissão de juízos. E isso é um desafio para nós aqui que estamos aprendendo. Às vezes estou dando curso, aqui mesmo na live, quantos comentários eu vejo, quantas colocações eu vejo, ao invés de você apenas ouvir, para que a informação entre sem os teus filtros conceituais. Esse é um exercício. E há em nós esta grande possibilidade. Esse ser humano saudável está dentro de você. Como um grande sol
sempre está brilhando. No entanto, as nuvens dos teus preconceitos, as nuvens carregadas de julgamento, impedem essa potência de brilhar. A luz da tua essência não consegue chegar aqui na superfície porque tem muitas nuvens densas que você vai gerando por conta de um comportamento de oposição diante da vida. Então a proposta é usar esse segredo tão profundo e tão simples da cooperação, que te leva a uma adaptação plena com a vida, para que você restaure a saúde do teu ser e, consequentemente, viva uma vida saudável, que é sempre uma vida muito abundante, muito próspera e muito produtiva. Então essa era a minha reflexão nesta última live do ano, né? Estamos aqui então encerrando as nossas atividades. E eu queria dar um recado para você que ainda não conheceu. Nós estamos no pré-lançamento das cartas máximas. Falei das cartas máximas na nossa última live. Muitas pessoas já estão adquirindo e, na minha opinião, é um presente tanto para você, presente a alguém que você gosta, porque é um instrumento de transformação em que cada carta se torna um portal para uma nova consciência, para ancorar a energia, a consciência que você precisa nesse momento. Então eu tenho um aviso muito importante, que é o seguinte: os pedidos das cartas máximas, eles podem ser feitos até amanhã, quarta-feira. Porque a partir da quinta-feira o núcleo Metaconsciência vai entrar em recesso. Então se tiver alguém que queira adquirir antes do Natal, faça o seu pedido até amanhã. Porque depois a equipe entra em recesso, nós vamos voltar apenas no próximo ano. E aí nós vamos voltar, né, a retomar as atividades e só será possível fazer os pedidos das cartas máximas a partir do ano que vem. Então, para você que tem interesse, já fala aqui na equipe, no link da minha bio, para falar com o pessoal da equipe e já peça as suas cartas máximas. E para encerrar, eu não poderia não fazer isso. Vamos tirar uma carta, uma mensagem, para terminar essa live com uma mensagem para esse grupo. Vamos ver qual é a mensagem para o campo deste grupo. Reflita, né? Então, cada carta é um portal que ancora uma nova consciência, uma energia, que certamente é a energia que você está precisando. Então, estou embaralhando aqui enquanto eu olho aqui para o chat, para deixar a energia do grupo determinar esta grande sincronicidade. Então a carta é dessa realidade. Realidade. Vamos lá. A vida é o que você pensa dela. A sua interpretação da realidade e seus pontos de vista determinam suas reações e escolhas. É na realidade do que pode ser que o crescimento se torna possível. Olha que interessante. Tudo a ver com a nossa live de hoje. Quanto mais você se permitir perder o controle, mais controle você terá sobre a sua vida e realidade. Então, o que quer dizer perder o controle? Se render ao que pode ser agora. Então reflitam sobre isso. Então, pessoal, estamos chegando no finalzinho. Eu gostaria de desejar boas festas, com muita saúde, com muita consciência, com muita lucidez e, sobretudo, com muita paz. Porque a vida só vale a pena quando ela é vivida em paz, não é? E que vocês tenham um ano novo, realmente novo, que você renasça a partir de hoje e que esse momento tão especial que comemora o nascimento de Jesus Cristo represente o seu renascimento
e a sua ascensão rumo à consciência crística, tá bom? Então é isso, nos vemos o ano que vem com muitas novidades, com muitas novas possibilidades. Fiquem atentos no nosso cronograma que nós iremos lançar e estaremos aqui com força total para mais um ano muito produtivo e muito feliz. Então um beijo a todos, uma ótima noite e até o ano que vem.